Testemunho CCB, a irmã que viu a rival chorando. Arrependimento levou ao perdão mútuo. Capítulo 1. O início da discórdia. Na pequena cidade de Vila Esperança, onde o sol da manhã iluminava as ruas de terra batida e o cheiro de café fresco se misturava ao aroma das flores do jardim da Congregação Cristã no Brasil, duas irmãs em Cristo viviam um conflito silencioso que já durava meses. Irmã Clara, uma mulher de cerca de 40 anos, viúva, mãe de 3 filhos e conhecida por seu zelo nas obras da igreja, e irmã Mariana, uma jovem de 25, recém-casada, cheia de entusiasmo pela fé, mas ainda aprendendo a lidar com as dificuldades da convivência fraterna. Tudo começou em uma reunião de irmãs, quando a irmã Clara, responsável pela organização do jantar beneficente da congregação, percebeu que alguns pratos que haviam sido preparados com tanto carinho estavam faltando. Ao investigar, descobriu que a irmã Mariana, sem consultar ninguém, havia levado uma parte da comida para sua sogra, que estava doente. Não que o gesto fosse errado em si, afinal, a caridade é um dos pilares da fé. Mas a falta de comunicação feriu o orgulho de Clara, que se sentiu desrespeitada em sua autoridade. Irmã Mariana, por que você não me avisou antes de levar os pratos? Agora faltará para os necessitados que virão hoje à noite, disse Clara com a voz trêmula de contenção, enquanto arrumava as mesas do salão. Mariana, que não esperava aquela reprimenda, sentiu-se humilhada diante das outras irmãs que ouviam a conversa. Pensei que não haveria problema. Minha sogra está muito fraca, e eu só quis ajudar. Se soubesse que seria um incômodo, teria perguntado. Respondeu baixando os olhos. Mas Clara não se conteve. Não é questão de incômodo, irmã. É questão de ordem. Se cada um fizer o que bem entender, como ficará o trabalho do Senhor? As palavras soaram duras, e Mariana saiu do salão com os olhos cheios de lágrimas. A partir daquele dia, um muro invisível se ergueu entre elas. Clara passava por Mariana na igreja sem cumprimentá-la, e Mariana, magoada, evitava qualquer contato. As outras irmãs percebiam a tensão, mas ninguém ousava interferir. Afinal, conflitos entre irmãos são delicados, e o orgulho muitas vezes impede a reconciliação. Capítulo 2. O peso do ressentimento. As semanas passaram, e o silêncio hostil entre as duas só aumentava. Clara, em suas orações noturnas, sentia um vazio no coração. Apesar de ler a Bíblia todos os dias e participar assiduamente dos cultos, algo a incomodava. Ela tentava justificar seu ressentimento. Eu só quis manter a ordem. Ela foi irresponsável. Mas nas madrugadas, quando a casa estava em silêncio e apenas o tic-tac do relógio quebrava a quietude, uma voz suave lhe sussurrava. Filha, e se você estivesse no lugar dela? Mariana, por sua vez, também sofria. Seu marido, irmão Lucas, um homem pacífico e sábio, tentava consolá-la. Mulher, não deixe que isso te afaste da comunhão. A irmã Clara é uma serva fiel, só está ferida. Ore por ela, dizia, enquanto seguiam juntos para a reunião de doutrina na quarta-feira. Mas Mariana respondia com amargura. Ela me tratou como uma criança, Lucas. Não mereço isso. O irmão José, ancião da congregação, percebia a divisão. Em uma tarde depois do culto, chamou as duas para uma conversa particular no pequeno escritório ao lado do salão. Irmãs, o Senhor não se agrada de contendas. Vocês sabem que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. PV 28, 13. Disse com voz serena, enquanto folheava sua Bíblia de capa desgastada. Clara cruzou os braços, teimosa. Eu não fiz nada de errado, irmão. Só cumpri meu dever. Mariana, por sua vez, olhava para o chão, envergonhada. Eu só queria ajudar, murmurou. O ancião suspirou, sabendo que o orgulho era o verdadeiro obstáculo. Filhas, o diabo se alegra quando vê irmãos divididos. Vamos orar juntos? As duas concordaram, mas suas orações saíram mecânicas, sem verdadeiro arrependimento. O conflito persistia. Capítulo 3. O dia da quebra. Foi em uma sexta-feira à tarde, quando a congregação se preparava para a Santa Ceia, que tudo mudou. Clara, como de costume, chegara cedo para ajudar a arrumar o salão. Enquanto colocava os cálices de vidro sobre a mesa branca, ouviu um soluço abafado vindo do banheiro das irmãs. Curiosa, aproximou-se e, ao abrir levemente a porta, viu Mariana ajoelhada no chão, chorando desconsoladamente com as mãos cobrindo o rosto. Meu Deus, perdoa meu coração duro. Eu não quero mais sentir esse ódio, sussurrava entre lágrimas. Clara ficou paralisada. Aquela cena a atingiu como um soco no estômago. Até então ela via Mariana como uma jovem teimosa, mas agora percebia. Ela também estava sofrendo. Sem pensar, entrou e ajoelhou-se ao lado dela.
Irmã Mariana, chamou com a voz embargada. Mariana se assustou, enxugando as lágrimas rapidamente. E irmã Clara? Eu não sabia que você estava aí, gaguejou, envergonhada. Clara estendeu a mão e segurou a dela, algo que não fazia há meses. Eu também tenho chorado, irmã. Não por você, mas por mim. Porque deixei que o orgulho me afastasse de uma irmã em Cristo. Confessou com os olhos brilhando. Mariana olhou para ela, incrédula. Você chorou? Clara assentiu, sentindo o peso da culpa. Sim, porque eu sei que o Senhor não quer isso de nós. Nós somos filhas do mesmo Pai, e aqui estamos, divididas como se fossemos inimigas. As duas se abraçaram, e o choro agora era de alívio. Não houve desculpas vazias nem justificativas, apenas o reconhecimento mútuo da falha e o desejo de restaurar a comunhão. Capítulo 4. O perdão que liberta. Naquela mesma noite, durante a Santa Ceia, as duas irmãs se sentaram juntas, algo que não faziam há meses. Enquanto o irmão Pedro, o ministro responsável, lia as palavras de Jesus, tomai, comei, isto é o meu corpo, MT 26. Clara e Mariana trocaram um olhar de paz. Depois do culto, muitas irmãs notaram a mudança. A irmã Rosa, uma senhora idosa que sempre observava tudo com sabedoria, aproximou-se delas com um sorriso. Glória a Deus! Finalmente as minhas filhas voltaram a ser irmãs, disse, abraçando-as. Mariana sorriu, envergonhada mas feliz. Foi Deus quem operou, irmã Rosa. Nós só nos deixamos ser moldadas. Clara acrescentou. E ainda bem que ele não desistiu de nós, mesmo quando nós quase desistimos umas das outras. Nos dias seguintes, a restauração foi visível. Clara passou a orientar Mariana com paciência e Mariana, por sua vez, aprendia a consultar antes de agir. Juntas organizaram o próximo jantar beneficente e dessa vez, tudo foi feito em harmonia. Capítulo 5. Lições do cotidiano cristão. Esse testemunho não é apenas sobre duas irmãs que se reconciliaram, é sobre como o orgulho pode cegar até os corações mais sinceros e como Deus usa até as lágrimas para nos humilhar e nos aproximar. Na congregação cristã no Brasil, onde a unidade é um dos princípios fundamentais, conflitos como esses são tristes realidades, mas também oportunidades de crescimento. Quantas vezes deixamos que pequenas desavenças se transformem em grandes barreiras? Quantas vezes nos apegamos à nossa razão e esquecemos que o amor cobre uma multidão de pecados? 1 Pedro 4:8. Clara aprendeu que liderança não é autoritarismo, mas serviço com humildade. Mariana entendeu que zelar pela comunhão é mais importante do que provar que está certa. E assim, naqueles corações antes endurecidos, Deus plantou a semente do perdão, que floresceu em uma amizade mais forte do que antes. Capítulo 6. Um novo começo. Anos depois, quando novas irmãs chegavam à congregação e ouviam esse testemunho, ficavam maravilhadas com a transformação. Clara e Mariana, que já eram exemplo de união, sempre diziam: Filhas, não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira. F 4:26. Porque quando guardamos ressentimento, quem mais sofre somos nós mesmas. E assim, na pequena Vila Esperança, onde o vento ainda traz o cheiro de café e o som dos hinos cantados à capela, duas irmãs provaram que o perdão não é fraqueza, é libertação. Glória a Deus! Este testemunho é uma representação fictícia baseada em princípios bíblicos e valores da congregação cristã no Brasil. Nomes e situações foram criados para ilustrar lições espirituais. Continuação com mais detalhes, diálogos e eventos. Capítulo 7. O dia a dia na congregação, pequenos gestos que restauram. Depois da reconciliação, Clara e Mariana começaram a trabalhar juntas em várias atividades da igreja. Uma das primeiras tarefas foi organizar a biblioteca da congregação, um pequeno cômodo atrás do salão principal, onde ficavam os hinos, bíblias e livros de doutrina. Irmã Clara, acho que esses inários estão fora de ordem. Vamos separar por números? Perguntou Mariana, folheando um livro desgastado pelo tempo. Clara sorriu, lembrando de como antes teria respondido com impaciência. Boa ideia, irmã. E enquanto arrumamos, que tal irmos anotando quais estão rasgados para consertar? As duas passaram a tarde conversando, rindo e até cantando baixinho alguns hinos enquanto trabalhavam. A irmã Júlia, que passava pelo corredor, parou espantada ao vê-las tão unidas. Meu Deus, que milagre é esse? Brincou, entrando na sala. Há meses que não via vocês duas assim. Clara riu. É o poder da oração, irmã Júlia. E de um bom choro também. Mariana acrescentou. E de reconhecer que estávamos erradas as duas. A notícia da reconciliação se espalhou, e muitas irmãs se inspiraram a resolver seus próprios conflitos. A irmã Sofia, que brigara com a irmã Ana por causa de um mal-entendido na escola bíblica dominical,
procurou-a depois do culto e pediu desculpas. Depois de ver a Clara e a Mariana, percebi que não vale a pena guardar rancor, confessou, emocionada. Capítulo 8. A provação que fortaleceu a amizade. Mas a fé não é feita só de momentos felizes. 2 meses depois, Mariana enfrentou uma grande provação. Sua sogra, que já estava doente, faleceu. A dor foi imensa, e ela se viu abalada, questionando até sua fé. Por que Deus permitiu isso, irmã Clara? Ela era tão boa, chorou em uma tarde chuvosa, enquanto tomavam chá na cozinha da igreja. Clara, que também perderá seu marido anos antes, entendeu aquela dor. Em vez de dar respostas prontas, simplesmente abriu os braços e deixou Mariana chorar em seu ombro. Não sei por que, filha, mas sei que Deus não nos abandona. Ele está aqui mesmo quando não sentimos, disse, enquanto Mariana soluçava. Nos dias seguintes, Clara não deixou Mariana sozinha. Ajudou-a a preparar o velório, organizou as irmãs para levar comida à família e, principalmente, orou com ela todas as noites. Senhor, conforta a nossa irmã. Dá-lhe forças para suportar esta dor, porque tu és o Deus de toda consolação. Orava com voz firme, enquanto Mariana, aos poucos, encontrava paz no coração. Esse momento de fraqueza e apoio mútuo selou uma amizade verdadeira. Mariana percebeu que Clara não era apenas uma líder rígida. Era uma mãe espiritual, disposta a carregar fardos junto com ela. Capítulo 9. O testemunho que tocou a congregação. Em um domingo de manhã, durante o culto de doutrina, o irmão José pediu que Clara e Mariana subissem ao púlpito para dar um testemunho público do que Deus havia feito em suas vidas. Irmãos, hoje temos aqui 2 servas que aprenderam uma lição preciosa, que o perdão não é opcional para o cristão. É uma ordem divina, CL 3:13. Iniciou o ancião. Clara, com a voz emocionada, começou. Há alguns meses eu me achava no direito de julgar minha irmã. Achava que estava certa, que minha maneira era melhor. Mas Deus, em sua misericórdia, me mostrou que o orgulho é um veneno que destrói a comunhão. Quando vi a irmã Mariana chorando, foi como se Deus me dissesse: filha, você também está ferida. Deixe-me curar vocês duas. Mariana, segurando as mãos trêmulas, continuou. E eu, irmãos, guardava mágoa. Achava que nunca seria compreendida. Mas aprendi que o silêncio não resolve nada. Precisamos falar, perdoar e seguir em frente. Muitas irmãs na plateia choravam, lembrando de suas próprias brigas não resolvidas. O irmão Pedro, ao final, fez uma oração de agradecimento. Senhor, obrigado por nos ensinar que a unidade é mais forte que qualquer desentendimento. Que este testemunho seja um exemplo para todos nós. Capítulo 10. Lições para a vida cristã. Esse episódio ensinou à congregação várias lições valiosas. 1. O orgulho é o maior inimigo da união. Muitas vezes nos apegamos à nossa razão e esquecemos que o amor é mais importante do que estar certo. 2. O perdão é um processo, não um evento. Não basta pedir desculpas uma vez. É preciso cultivar a humildade todos os dias. 3. Deus usa até as lágrimas para nos ensinar. Às vezes, só quando quebramos é que nos deixamos moldar. 4. A comunhão é um dom que deve ser preservado. Quando 2 irmãs se reconciliam, toda a igreja é abençoada. Capítulo 11. Um ano depois, frutos do perdão. 1 ano após a reconciliação, Clara e Mariana continuavam firmemente unidas. Agora, elas ministravam juntas na escola bíblica para crianças, ensinando aos pequeninos sobre o amor de Deus. Crianças, vocês sabem por que é importante pedir desculpas quando magoamos alguém? Perguntava Mariana, enquanto mostrava uma figura de Jesus com as crianças. Por que Jesus gosta quando a gente faz as pazes? Respondeu o pequeno Davi, de 6 anos. Clara sorriu, lembrando de como ela mesma teve que aprender essa lição. Isso mesmo, Davi. E quando a gente perdoa, o coração fica leve, como um balão. Disse, fazendo gestos com as mãos, enquanto as crianças riam. As outras irmãs que as observavam. Capítulo 11. 1 ano depois, frutos do perdão. Continuação. As outras irmãs que as observavam da última fileira de cadeiras, entre elas a irmã Regina, que havia sido testemunha ocular da reconciliação entre Clara e Mariana, não conseguiam conter a emoção. Os olhos brilhavam enquanto viam aquelas 2 mulheres, outrora divididas por mágoas profundas, agora trabalhando em perfeita harmonia pelo reino de Deus. Glória a Deus! Quem diria que um dia veríamos isso? Sussurrou irmã Regina para a irmã Lúcia, que assentiu com um sorriso no rosto. É o poder da oração, irmã. Deus operou um milagre na vida delas. Respondeu irmã Lúcia, enquanto seguiam com os olhos as crianças que entusiasmadas repetiam em coro: perdão é amor. Clara, ao perceber o olhar das irmãs mais velhas, sentiu uma onda de gratidão.
Lembrou-se dos dias em que o ressentimento a consumia, das noites em que chorava em seu quarto, pedindo a Deus forças para superar a dor. Agora, tudo havia se transformado. O mesmo Deus que secou suas lágrimas naqueles momentos de angústia agora a usava para semear esperança no coração daquelas crianças. Mariana, acho que devemos contar para elas a história da mulher samaritana. É um belo exemplo de perdão e restauração. Sugeriu Clara baixinho, enquanto as crianças se acomodavam no chão, ansiosas pela próxima lição. Mariana concordou com um aceno de cabeça, mas antes de começar, olhou para Clara com um sorriso terno. Você sabe que se não fosse por tudo o que passamos, não estaríamos aqui hoje, não é? Disse, em um tom que só as duas podiam ouvir. Clara sentiu os olhos arderem. Sabia exatamente o que Mariana queria dizer. Aquela dor, aquele conflito, havia sido o solo fértil onde Deus plantara uma amizade mais profunda, uma comunhão mais sincera. Sim, irmã, Deus usa até as nossas quedas para nos levantar mais fortes. Respondeu, enquanto uma lágrima discreta escorria por seu rosto. O cotidiano da reconciliação. As semanas seguintes foram marcadas por um trabalho ainda mais unido entre as duas. Clara, que sempre teve um dom para a organização, passou a ajudar Mariana nos preparativos das reuniões de jovens, enquanto Mariana, com sua sensibilidade espiritual, auxiliava Clara nos estudos bíblicos para as mulheres da congregação. Certa tarde, enquanto arrumavam a sala de aula após uma reunião, Clara notou que Mariana estava mais quieta que o habitual. Tudo bem, irmã? Você parece pensativa. Perguntou enquanto dobrava um cartaz com versos bíblicos. Mariana suspirou, sentando-se em uma das cadeirinhas infantis que ainda estavam espalhadas. É que hoje, enquanto orava, Deus me lembrou de algo, começou hesitante. Lembrei-me de como eu também tive minha parcela de culpa naquele conflito. Às vezes, achamos que só o outro errou, mas Deus me mostrou que meu orgulho também feriu você. Clara largou o cartaz e sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos com carinho. Mariana, isso já ficou para trás. Deus nos libertou dessa carga. Não precisamos reviver o passado. Eu sei, mas acho que precisava dizer isso. Porque às vezes, mesmo depois do perdão, ainda guardamos um pouquinho de culpa dentro de nós. E hoje Deus me libertou até disso. Confessou com os olhos úmidos. Clara abraçou-a fortemente. Então vamos agradecer a Ele por isso. Porque o perdão não é só para o outro, é para nós mesmas também. E ali, naquela salinha simples, entre cadeiras coloridas e desenhos de crianças, as duas irmãs oraram juntas, agradecendo a Deus pela restauração completa. O testemunho que impactou a congregação. A notícia de como Clara e Mariana haviam superado suas diferenças se espalhou pela congregação. Muitas irmãs que antes olhavam para elas com curiosidade ou até mesmo julgamento, agora as viam como um exemplo vivo do poder transformador de Deus. Certa noite, durante a reunião de oração das mulheres, a irmã Eliane, líder do grupo, convidou Clara e Mariana para compartilharem seu testemunho. Irmãs, hoje temos aqui duas mulheres que Deus usou de maneira poderosa. Elas vão nos contar como o Senhor operou em suas vidas, e creio que isso vai abençoar a cada uma de nós. Anunciou com voz firme e cheia de expectativa. Clara e Mariana trocaram um olhar, e foi Mariana quem começou com a voz um pouco trêmula. Há um ano, eu e Clara estávamos em lados opostos. Havia mágoa, havia dor, havia palavras que não deveriam ter sido ditas. Mas Deus, em sua misericórdia, não nos deixou afundar. Ele nos mostrou que o perdão não é uma opção para o cristão, é uma ordem. E mais do que isso, é uma bênção. Clara complementou com lágrimas nos olhos. Eu aprendi que o orgulho é um muro que nos isola de Deus e dos irmãos. Mas quando nos humilhamos, Deus vem e derruba esse muro. E no lugar dele, ele constrói pontes. Pontes de amor, de comunhão, de restauração. O silêncio que se seguiu foi quebrado por soluços abafados. Muitas irmãs choravam, tocadas pela sinceridade daquelas palavras. Algumas, como a irmã Sofia, que havia passado por um conflito familiar recente, sentiram o Espírito Santo falando diretamente ao seu coração. Eu também preciso perdoar, murmurou irmã Sofia, enquanto enxugava as lágrimas. Ao final do testemunho, a irmã Eliane convidou todas a se ajoelharem em oração. E ali, naquela noite, muitas vidas foram transformadas. Mulheres que haviam guardado ressentimentos por anos se abraçaram, pedindo perdão umas às outras. O Espírito de Deus moveu-se de maneira tão poderosa que até as irmãs mais reservadas não conseguiram conter a emoção. Os pequenos gestos que fortaleceram a amizade. Nos meses seguintes, Clara e Mariana desenvolveram uma rotina que fortalecia ainda mais sua amizade. Todas as terças-feiras, antes da reunião de oração,
Elas se encontravam na casa de uma ou de outra para estudar a Bíblia juntas. Certa manhã, enquanto tomavam chá na varanda da casa de Clara, Mariana compartilhou algo que vinha sentindo. Clara, ultimamente tenho sentido um peso no coração pela irmã Juliana. Você notou como ela tem estado distante? Clara pensou por um momento. A irmã Juliana, uma jovem convertida há pouco tempo, havia deixado de frequentar as reuniões com a mesma assiduidade. Sim, percebi. Talvez esteja passando por alguma luta. Que tal irmos visitá-la? Sugeriu Clara. No dia seguinte, após a reunião da tarde, as duas foram até a casa da irmã Juliana. Ao chegarem, encontraram-na sentada na sala, com os olhos inchados de tanto chorar. Irmã Juliana, tudo bem? Perguntou Mariana, sentando-se ao seu lado. A jovem abanou a cabeça, incapaz de falar a princípio. Depois de alguns minutos, confessou. Estou com tanto medo. Meu marido não aceita minha conversão, e ontem ele ameaçou me tirar daqui se eu não parar de ir à igreja. Clara e Mariana trocaram um olhar preocupado, mas também cheio de determinação. Irmã, Deus não nos deixa sozinhos. Vamos orar juntas, e também vamos falar com os obreiros. A igreja é uma família, e famílias se apoiam. Disse Clara com firmeza. Ali mesmo, as três se ajoelharam, e Clara e Mariana oraram com fé, pedindo a Deus proteção e sabedoria para a irmã Juliana. Nos dias seguintes, os obreiros da congregação intervieram, conversando com o marido da jovem e aos poucos, com muita oração e paciência, o coração dele começou a amolecer. Esse episódio não só fortaleceu a fé da irmã Juliana, como também mostrou a Clara e Mariana que Deus as estava usando não apenas para superarem suas próprias lutas, mas para serem instrumentos de bênção na vida de outros. Lições aprendidas no dia a dia. Com o passar do tempo, Clara e Mariana perceberam que o perdão não era um ato pontual, mas um estilo de vida. Pequenos atritos ainda aconteciam, afinal, eram humanas, mas agora elas tinham uma nova postura. Em vez de guardarem mágoa, conversavam, oravam juntas e buscavam a restauração imediata. Certa vez, durante os preparativos para a ceia do Senhor, Clara, sem querer, derrubou um jarro de suco de uva na toalha branca que Mariana havia bordado com tanto carinho. O pano ficou manchado e Clara, envergonhada, pediu desculpas imediatamente. Mariana, me perdoa. Eu não quis, disse, tentando limpar a mancha com um pano úmido. Mariana, no entanto, apenas riu. Clara, é só um pano. O que importa é que você não se machucou. E se Deus permitiu isso, é porque Ele quer nos ensinar algo. Respondeu enquanto ajudava a limpar. Mais tarde, enquanto arrumavam a sala, Mariana refletiu. Sabe, antes eu teria ficado magoada por isso. Mas hoje, entendo que as coisas materiais não valem mais que a paz entre nós. Clara sorriu, grata por ter uma irmã que entendia o verdadeiro valor das coisas. Isso é crescimento espiritual, Mariana. Deus está nos lapidando. O legado de uma reconciliação. 1 ano e meio após a reconciliação, durante a convenção das mulheres da CCB, Clara e Mariana foram convidadas a compartilhar seu testemunho para centenas de irmãs de diferentes congregações. O auditório ficou em silêncio enquanto elas contavam, com detalhes, como Deus havia transformado suas vidas. Perdão não é esquecer o que aconteceu. É lembrar sem dor. É escolher amar mesmo quando a memória da ofensa vem à tona. Disse Mariana, com a voz embargada. E é também entender que sem perdão, não há comunhão verdadeira com Deus. Porque se não perdoamos, como podemos pedir que Ele nos perdoe? Completou Clara. Ao final, muitas irmãs se levantaram, buscando reconciliação com outras que estavam presentes. Algumas que há anos não se falavam, abraçaram-se chorando. O Espírito Santo moveu-se de maneira tão intensa que até as obreiras mais experientes ficaram emocionadas. A irmã Marta, uma das líderes regionais, aproximou-se delas após o culto e disse: "Vocês não sabem o quanto este testemunho vai abençoar vidas. Muitas aqui hoje saíram com o coração leve, porque viram que a restauração é possível." Clara e Mariana olharam uma para a outra, sabendo que tudo aquilo só havia sido possível porque em um momento de dor, elas haviam escolhido obedecer a Deus em vez de seguirem seus próprios sentimentos. Conclusão: uma história que continua. Hoje, anos depois, Clara e Mariana ainda servem juntas na mesma congregação. Elas se tornaram não apenas irmãs em Cristo, mas verdadeiras amigas, companheiras de luta e de fé. Suas famílias também se aproximaram, e seus filhos brincam juntos, crescendo em um ambiente onde o perdão e o amor são praticados diariamente. Muitas vezes, quando se encontram para orar, elas lembram daquela tarde em que tudo mudou, o dia em que Mariana viu Clara chorando no banheiro da igreja, o dia em que o orgulho foi quebrado, o dia em que Deus escreveu uma nova história em suas vidas.
E toda vez que uma jovem irmã vem até elas pedindo conselhos sobre como lidar com conflitos, Clara e Mariana sorriem e dizem: minha filha, o segredo não está em evitar as lutas, mas em deixar que Deus as use para nos tornar mais parecidas com Cristo. Porque no fim, o que fica não são as cicatrizes, mas as bênçãos que Deus plantou através delas. E assim o testemunho delas continua a ecoar, não apenas em palavras, mas em vidas transformadas pelo poder do perdão.